Vamos continuar então o nosso estudo do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Divaldo Franco. Presença da amargura. A família Ferguson ajustava seus programas afetivos em prol da própria redenção. Lisandra podia ser comparada a um anjo bom em relação ao pai. Este não conseguia dissimular a preferência pela filha, embora o garoto não lhe causasse qualquer repulsa consciente. A ela, associado afetivamente por sucessos complexos do passado, tentava identificá-la nos secretos escaninhos da memória, sem que lograsse êxito. Não obstante, a pequena, que demonstrava sentimentos antagônicos em relação ao pai, em algumas ocasiões, se fazia afável e carinhosa, enquanto vezes outras demonstrava temê-lo. Durante as ausências, entre aspas, que se amiudavam, apesar dos cuidados médicos e desvelos familiares, diminuíam, com a sucessão do tempo, as resistências da menina, que atravessou toda a infância padecendo de estranhas constrições da enfermidade insanável. Era cometida de pesadelos apavorantes, que se despertava com expressões típicas de autismo, aliada, só voltando à lucidez após ingentes esforços dos pais aflitos. Autismo aqui, meus amigos, não é o autismo que a gente tem hoje. Se falava de estar ausente, certo? Ela, as expressões típicas de ausências que ela tinha. Continuando. Em decorrência do seu caráter, passou a experimentar sensíveis modificações, tornando-se triste, quando não facilmente irritável, denotando agravamento paulatino do mal que eliminava o organismo físico e mental. O pai, nas longas viagens de negócios a que se via forçado pelos impositivos da sobrevivência, curtia difíceis angústias que lhe afetavam o temperamento suscetível à irritação constante, a par da agressividade contínua. Temia pela notícia de uma desgraça no lar, particularmente em relação à jovem. Mesmo não sendo um homem culto, possuía regulares conhecimentos sobre a vida, mediante ao autodidatismo, ou seja, estudava por ele mesmo, da luta cotidiana. Não conhecia sequer os rudimentos da psicanálise, entretanto estava mal informado, aliás, das questões pertinentes à libido, em que se sustentavam os pilotis das céleres investigações do mestre vienense. Das rodas boêmias dos viajantes, apesar de impor-se fidelidade conjugal, sempre ouvia referências sobre o assunto e esclarecidas em torno dos comentados complexos de Édipo e de Eletra, atormentando-se por algum tempo ante a ideia infeliz derivada dos diálogos incompletos de que sua preferência pela filha seria de natureza incestuosa. Sabia, porém, que não era o que a regia, portanto, mesmo portador de algumas debilidades, se fixava em estritas linhas de conduta moral e honradez sexual. Faltava-lhe a interação do conhecimento das existências múltiplas do espírito, a fim de analisar com segurança a questão palpitante, conforme também ocorrera nos eminentes Freud, Adler, Jung, que no labirinto das complexidades do ser humano, da sua personalidade, das suas alienações, somente identificando o corpo e nada mais, além dele, concerneram ao sexo a ditadura absoluta sobre o comportamento humano, ou a agressividade decorrente das heranças ancestrais, ou aos arquétipos que, no campo das ideias e moldes anteriores, levariam às induções do psicossoma, plasmando pelos atos do espírito em cada existência os corpos com os caracteres físicos e psicológicos necessários à própria evolução. Não era, portanto, a atração de ordem física que emanava Rafael e Lisandra, antes a incoercível força procedente do passado espiritual de ambos ao impositivo das leis divinas que organizam os destinos humanos através dos mapeamentos ressarcidores que promovem o equilíbrio da economia espiritual na programática da evolução. Embora, sob a carga das tensões derivadas da preocupação com a saúde da filha, fez-se mais sociável, gentil com a esposa, instâncias também de Ermelinda, por quem nutria imenso respeito, profunda gratidão, em decorrência do seu espírito de sacrifício junto à sua família. Gilberto, enjaulado em si mesmo, sentia-se como carga sobre o pai. Apesar dos desvelos maternos, sisudo possuía o seu mundo à parte. Não detestava a irmã, nem a amava,
Apiedava-se dela quando a via cair nos demorados vágados que durante as crises noturnas, dolorosas, incessantes. O tempo ajudou-o a acostumar-se com a situação, fazendo quase indiferente ao drama doméstico. Não faltavam pessoas simples e de boa vontade que aconselhassem os Ferguson a procurarem ajuda do espiritismo para a problemática da filha. Vinculados, porém, às ideias religiosas retrógradas, preferiam consultar, em segredo, os charlatões, exploradores, a assumirem a decisão clara sobre procurarem uma sociedade capaz de socorrer com os lenitivos do esclarecimento correto e a terapêutica específica utilizado em tais casos. Com a adolescência, Lisandra começou a apresentar sinais periódicos que se assemelhavam à hebefrenia clássica, forma de esquizofrenia que surge na puberdade, que já se expressavam como cargas obsessivas de grave teor espiritual perturbante. Tornara-se distante da realidade, com péssimo aproveitamento no liceu, não obstante se esforçasse por aprender e fosse pontual às aulas quando lhe permitiam as vicissitudes decorrentes da saúde. É certo que os pais não acreditavam pudesse a filha concluir o curso, porém anelavam prepará-la melhor culturalmente para enfrentar o futuro. Nesse Comenos, o chefe do clã, foi vitimado por uma série de problemas orgânicos que muito afligiram os familiares. Em plena convalescença, deu-se conta de constantes câimbras nas mãos, nos pés e, periodicamente, passou a experimentar sensações de perda de sensibilidade tátil. Surgiram algumas despigmentações cutâneas que o levaram a apreensivo a conhecer o dermatologista, que não titubeou de pronto no diagnóstico. Tratava-se do mal de hanseníase, em grave fase de desenvolvimento, ameaçando a família e a comunidade que circulava o enfermo. O especialista, conforme a conceituação da época, foi peremptório, encaminhando-o sem nada o informar ao serviço de lepra, solicitando a pura e simples internação no hospital, de precárias condições, em presídio de hospital. Naquele tempo, a lepra a pessoa era confinada imediatamente. Habilmente ocultou o diagnóstico ao paciente, induziu-o a buscar o colega em caráter de urgência. Ato contínuo, fez a notificação por telefone. Chegavam as excruciantes aflições que desabariam por longos anos sobre a família Ferguson. Sem saber exatamente o mal a que era portador, intuído, porém, pela divina inspiração, antes de rumar ao consultório indicado, dirigiu-se ao lar, transitando em angústias, com o peito prestes a arrebentar de desespero desconhecido. Experimentava a sensação profunda de aniquilamento, diminuída pelas débeis alucinações de esperança que lhe indicavam, no entanto, possibilidade de recuperação da saúde. Em silêncio, opresso, adentrou-se no lar, procurou fixar na alma indelevelmente todas as cenas que lhe seriam as reminiscências futuras. Não se encorajou a beijar os familiares. Logo lhe dizia ser aquela uma despedida que o levaria à loucura surda e insuportável. O semblante, assinalado pela dor, não passou despercebido à vigilante esposa, que o interrogou preocupada. Deu-se conta, naquele momento, de quanto o amava. Desejou suplicar-lhe perdão e ajuda. Sopitou à vontade, recusou-se com espírito de alucinação. O corpo a doer, dirigiu-se à clínica a que fora encaminhado. Sentia-se avançando para o matadouro. O leprólogo, homem honesto, porém acostumado aos dramas colhidos pela severa enfermidade expurgadora, usou de demasia sinceridade. Não há dúvida, o senhor é portador do mal de Hansen, de lepra, como é vulgarmente conhecida a enfermidade. Não se fazem sequer necessário os exames para a confirmação do diagnóstico. Esses poderão ser providenciados após o internamento. A palavra e o diagnóstico desabaram sobre ele como o ruir de tudo, esmagando suas forças enfraquecidas. Sem uma reação verbal, negou-se, no entanto, a aceitar a ditosa realidade. Era-lhe impossível acreditar. Conteve-se, porém, sem saber como, enquanto o especialista prosseguia. Sou obrigado a interná-lo no sanatório próprio. Sua vida agora pertence ao Estado, encarregado de zelar pela população. Não digo que o senhor seja uma ameaça, porém, convenhamos, é um perigo para a coletividade.
Dr. Armando Passos, em função de áspera tarefa, expunha com uma indiferença lamentável, o que era uma pena para ele. Após pigarrear, frio, deu mais ênfase, prosseguindo. Se o senhor ama sua família, tem família? Interrogou. E ante a aquiescência do paciente, deu curso a rude explicação. É de bom ouvinte que os poupe ao escândalo de ser levado à força, o que é pior, ao contágio. Certamente, submeteremos todos os exames competentes a fim de verificarmos se já houve, por acaso, alguma contaminação. Este bacilo é insidioso e cruel. Sempre causou dor de surpresas, podendo incumbar-se até por 20 anos. De acordo? Sr. Rafael, sem conseguir articular a palavra, com a garganta túrgida e a alma em febre, assentiu com a cabeça. As lágrimas desataram-lhe em abundância. Compreendo a sua dor, arregou o médico. Avisaremos aos seus, cuidaremos de tudo. Não se preocupe. O senhor seguirá daqui diretamente para o Lazare... Não completou a palavra. Afinal, a consciência momentaneamente acordada fê-lo recordar-se de que estava diante de um paciente que ouvia a cruel sentença e necessitava de uma terapêutica, se não de amor, pelo menos de solidariedade humana, que nos devemos umas às outras, todas as criaturas. Adicionou algumas expressões que o sucumbido enfermo já não conseguia registrar conscientemente, tal o abismo que lhe seguiu, arrojado pela conjuntura grave. Mais foram as providências de praxe formais, transferência do Sr. Rafael para o casarão semi-abandonado, em que os réprobos do pretérito espiritual culposo ressarciam os débitos na áspera posição atual. Antes de despedir-se do médico, informado de que a família seria notificada depois, solicitou papel e grafou com mãos trêmulas um recado à esposa, que a tudo ignorava, esclarecendo-lhe a necessidade de uma viagem urgente, prometendo notícias pormenorizadas logo depois. O médico comprometeu-se em enviar o bilhete à destinatária, enquanto ele seguiu, sentenciado pela legislação divina incorruptível, para o cumprimento da pena impostergável. Na alma aturdida, em densa noite, o Sr. Ferguson, sem o amparo de uma fé esclarecedora, não possuía o socorro das estrelas morais que brilham a esperança no céu das aflições. Deixou-se sucumbir, sem raciocínios, impossibilitado de pensar ante a situação maceradora que o impelia à revolta, em que mergulhou, sob o esturgir do ódio, em forma inicial de ira, que o dilaceraria no futuro como ácido a queimá-lo por dentro. Meus amigos, é muito triste, mas é a realidade de todos. Hoje essa doença já é muito simples, remédio simples, tratamento rápido. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência de nossa leitura.